Olá, galerinha, bom dia para todo mundo aí. Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Claudinho, né? Para quem não me conhece, seja bem-vindo, tá? Estamos num período de revisões, tá? Então, a revisão de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre notação científica e potências, tá? Então, se você já aprendeu, né? Já aprendeu a trabalhar aí com notação científica, né? Com as potências também. Então você vai relembrar o assunto, né? Ok? Bom, então começando aqui, olha só, mas notação científica, né? O que é notação científica, né? Meu cabelo está meio atrapalhado aqui. Notação científica é um recurso que nós temos na matemática que permite com que a gente trabalhe com números muito grandes ou muito pequenos, né? Nós conseguimos reduzir, né, esses números de uma certa forma para que se torne mais fácil a gente poder calcular esses números, tá? Então isso é chamado de notação científica. Naquele aulão que nós tivemos da glicose, lá eu mostrei um exemplo, né, sobre notação científica, no caso da massa molar, né, da glicose, tinha também sobre a massa de Saturno, ou seja, algo muito grande. E também peguei a massa do elétron, né? Estávamos falando aí de algo muito, mas muito pequeno, ok? Então, para a gente poder representar e trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, nós utilizamos os sistemas de notação científica, que é isso daqui, ó. Então, notação científica, então é m vezes a base 10 elevado a 1 expoente. Aí eu tenho aqui, ó, vou até apagar aqui, represente 10.000 em notação científica, né? Acabei misturando aqui, mas vou abrir um espacinho aqui. Então, primeiro, vamos escrever lá, 10.000. 10.000. Ah, ok. Então, 10.000, eu quero representar isso em notação científica. Então, ó, eu vou contar quantos zeros eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4. Minha vírgula está aqui, ó. Eu vou andar com a minha vírgula para a esquerda, tá? Então, vai ficar assim, ó. Você tem que ver o seguinte, onde você vai deixar esse zero? Aqui do lado do 1. Então nós vamos andar 1, 2, 3, 4. Então vai ficar assim, 1,0 vezes 10 elevado à quarta potência. 1, 2, 3, 4. 1, né? Não precisa nem colocar 1,0, apenas 1, né? Então 1 vezes 10 elevado à quarta potência. Então eu peguei um número, 10.000, e estou representando ele através do quê? Através da notação científica. Deixa eu marcar aqui novamente. 1 vezes 10 elevado à quarta potência. Ok. E 10 milhões? 10 milhões, vamos lá, vamos ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu tenho 3, 6, 7, 8. Onde eu vou deixar essa minha vírgula que está aqui? Eu vou deixar ela aqui do lado 10. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. 10 vezes 10, base 10, né? Elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado à sexta potência. Então, 10 vezes 10 elevado à sexta potência. Perceberam? Então, olha só que legal. Nesse outro exemplo aqui, eu já tenho um número, né? 1.240.000. Eu quero transformar isso em uma notação científica. Então, o que eu tenho que lembrar? Que aqui no cantinho, ó, não aparece, mas nós temos uma vírgula ali, tá? Então, olha só, eu vou andar com a vírgula para a minha, né? No caso aqui, no meu caso aqui, para a minha esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu quero parar aqui entre o 1 e o 2. Então vai ficar 1,24 vezes 10 elevado a sexta. Se eu andasse mais uma casa, iria ficar 0,124 vezes 10 elevado a sétima, tá? Quanto mais casas você andar, maior vai ficando o seu expoente, tá? Quanto menos casas você andar, menor vai ficando o seu expoente. Aqui agora eu tenho a representação de um número muito pequeno, ó,
0,000058. Eu quero transformar isso em notação científica. Então fica assim. Agora eu vou andar com a vírgula para a minha direita. Quando você anda com a vírgula para a sua direita, o seu expoente vai ser negativo, tá? Então olha só. Eu quero pegar minha vírgula que está aqui, quero deixar ela entre o 5 e o 8. Então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 5,8 vezes 10 elevado a menos 5. Olha lá, perceberam? Para lá, quando eu andei aqui, eu coloquei a quantidade de casas que eu andei e meu expoente ficou positivo. Para cá, como eu estou me referindo a um número muito, muito pequeno, tá? Então, o meu expoente vai ficar negativo. Quantas vezes? A quantidade de vezes que você andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 5,8 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Olha esse outro aqui. Agora ele já está em notação científica. Eu quero mostrar ele no estado original dele. Então, ó, 8,21 vezes 10 elevado a menos 7. Eu quero transformar isso em agora, né, no número real. Né? Que número que esse 8,21 vezes 10 elevado a menos 7 ele representa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha vírgula daqui e vou caminhar com ela lá para a minha esquerda, né? Quantas casas? 7 casas. Então, vai ficar 0,000000821. Vamos conferir? Onde está minha vírgula? Entre o 8 e o 2, ó. Entre o 8 e o 2. Vamos supor que eu tivesse aqui. Vamos andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá certo, ó. Ela viria aqui, ó. Tá? Então, olha só. 8,21 vezes 10 elevado a menos 7 representa esse número aqui, ó. Olha como nós estamos falando de um número muito pequeno. Olha esse outro aqui. Opa, aqui ele é negativo, então eu sei que iria, né, gerar um número muito pequeno. Aqui ele é positivo, isso quer dizer que na hora que eu demonstrar ele, vai ser um número muito grande. Então, olha só. 12 vezes 146 vezes 10 elevado a sétima. Eu vou pegar minha vírgula e vou movimentar ela agora para a minha direita. Quantas vezes? 7 vezes, 7 casas. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas casas que eu andei a mais, né, e que eu não tinha nada aqui depois dos 6, você vai lá e acrescenta zeros, tá? Então, ó, 12,146 representa quanto? 121.460.000. Perceberam? Então, ó, eu tirei minha vírgula daqui e caminhei com ela para a minha direita 7 casas. Então, quer dizer que a minha vírgula está aqui agora. Se eu quiser conferir, eu vou pegar essa minha vírgula e vou andar com ela agora para a minha esquerda 7 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, ó. Vai ficar 12,146. Então tá certinho, ó. Do jeito que eu fiz. Perceberam? Então, ó, partindo aqui desde o A até o F, nós trabalhamos com notação científica de um lado, né? De um ponto para frente, depois para trás, fizemos o inverso, né? Para vocês verem como que nós representamos um determinado valor em notação científica. E também podemos voltar a ele, né, a grandeza normal dele, independente vai ser um número muito grande ou muito pequeno, apenas fazendo o quê? Movimentando a vírgula. Perceberam? Bom, agora aqui eu tenho um 2 aqui, eu vou até puxar uma linha aqui para não confundir. Coloquei 2 cálculos, isso foram 2 cálculos? 2 cálculos utilizando notação científica. Como que a gente calcula? Olha só, 6 vezes 10 elevado a sexta dividido por 2 vezes 10 elevado a quarta. Então, eu coloco isso na forma de fração. Olha aqui, ó. 6 sobre 2 vezes 10 a sexta sobre 10 a quarta. E aí, ó, eu trabalho de forma independente. 6 dividido por 2, 3 vezes 10. Opa, isso aqui é uma propriedade das potências. Por quê?
Quando você tem uma divisão com potências de mesma base, quem que é a base? É o 10. O que você faz com os expoentes? Você subtrai os expoentes. Então fica assim, ó. A base você repete, que é o 10, e subtrai os expoentes. Então vai ficar 6 menos 4, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 2, né? Elevado ao quadrado. Perceberam? Então, ó, propriedade das potências. Nós vamos voltar nesse assunto ali, ó, daqui a pouco. Agora aqui eu tenho uma outra situação. Entre parênteses, 4 vezes 10 elevado à terceira, elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Nossa, eu tenho dois expoentes. Quando isso acontecer, o que você faz? Você vai, nesse caso aqui do expoente, você vai multiplicar um pelo outro. Mas, não esqueça que o 4 também está elevado ao quadrado. Então, ó, vai ficar 4 ao quadrado vezes 10 elevado a 3 vezes 2, tá? Que é esse vezes esse. 4 ao quadrado é 16 vezes 10 elevado a 3 vezes 2, 6, né? 10 elevado a sexta. Então, ó, entre parênteses, 4 vezes 10 elevado à terceira, tudo isso ao quadrado, o resultado final é 16 vezes 10 elevado à sexta. Ok? Eu não quero deixar como sendo 16 vezes 10 elevado à sexta. Eu quero deixar representando um número menor. Então, vou andar com a minha vírgula daqui para cá, ó, entre o 1 e o 6. Isso quer dizer que o meu expoente vai aumentar. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado à sétima. Ok? Quanto mais eu movimentar aqui, ó, para a minha, no caso aqui, para a minha esquerda, mais o meu expoente vai aumentar, tá? Se eu pegar essa vírgula e começar a movimentar ela para a minha direita, esse expoente ele vai começar a diminuir. Por que isso, professor? Porque o expoente ele é positivo. Se ele fosse negativo, o caminho seria o contrário, tá? Outro caso ali, ó. Olha só. 2 vezes 10 elevado a menos 9. Só que eu estou falando de uma medida de nanotecnologia. Da nano, né? Tem gigabyte, terabyte, nano. Pensou isso aí na sua conta bancária? Deve ser uma fortuna, né? Vamos ver se é mesmo? Peraí, mas... Ah, professor, mas o expoente é negativo. Isso quer dizer que é um número pequeno. Então, na sua conta bancária vai fazer diferença nenhuma, né? Verdade, não vai fazer diferença nenhuma. Porque olha o que vai acontecer. Vou colocar o 2 aqui, ó. Onde está minha vírgula? Está aqui, ó, do lado do 2. Eu vou andar quantas casas? 9. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa! Então, peraí, vamos começar a acrescentar zero aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou até tirar aqui, ó. 8. Opa, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem aqui, ó. Vou até tirar essa linha daqui para não confundir a gente. Vou descer uma linha aqui. Então, olha só. 2 vezes 10 elevado a menos 9, ele representa esse valor aqui, ó. 0,0000002. Estou falando de um número de nanotecnologia. 2 milésimos de milionésimos. Pensou? Então é um número muito, mas muito pequeno, tá? Por quê? Porque o meu expoente ele é negativo. Legal? Bom, e aqui, entrando aqui um pouquinho nas potências, tá? Potência, eu tenho uma base elevada a um determinado expoente, aonde esse expoente é ele que manda na base. Por quê? É ele que diz assim, ó, base, você vai ter que ser multiplicada pelo meu valor, né, por você mesma, a quantidade de vezes que eu estiver mostrando, né, onde vai resultar no quê? No valor da potência. Exemplo, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, então 2 é minha base, 3 é meu expoente. O que o 3 está dizendo para o 2? O 2, você tem que ser multiplicado por você mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá?
Gente, não é 2 vezes 3, hein? Isso não existe, tá bom? No próxima situação. Menos 2 elevado ao cubo. Detalhe, esse menos 2, ele está dentro de um parênteses. Quer dizer que tanto o sinal de menos quanto o número 2 estão elevado ao cubo, tá? Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora vamos verificar os sinais. O que diz a regra de sinais na multiplicação? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então o resultado final, menos 8. Só que nós já sabemos que sempre que eu tiver uma base negativa e o meu expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo. Quando eu tiver uma base negativa e o meu expoente for um número par, o meu resultado será sempre positivo, tá? Desde que ele esteja dentro dos parênteses. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação sem os parênteses. Olha só isso aqui. Menos 4 elevado ao quadrado. Então, peraí. Então é o 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, certo? Certo. Mais um detalhe, ó. Eu não estou dentro de um parênteses. Então, isso quer dizer que ele está elevando apenas o 4 ao quadrado e não o sinal de menos. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Só que esse sinal de menos não faz parte, não está elevado ao quadrado. Então, o que acontece? Ele acompanha o 16. Então, vai ficar menos 16. Tá? 4 vezes 4, 16. Certinho. Só que o sinal de menos não está elevado ao quadrado. Então, ele continua acompanhando o resultado. Menos 16. Aqui eu tenho duas potências, né, com bases diferentes. 5 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Como você calcula isso? Calcula eles de forma separada, depois você soma ou subtrai os resultados, multiplica, divide, né? Aí vai depender do exercício. Então, ó, 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. Mais, tem mais aqui, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, 25 mais 9 é igual a 34. E quando a base for igual? Multiplicação com mesma base. O que você faz? Você repete a base e soma os expoentes. Então, quando for multiplicação com bases iguais de potências, tá? Você preserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 mais 3, que é igual a 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. 8 elevado à 13ª potência dividido por 8 elevado à 11ª potência. Na divisão de potências, com a mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 13 menos 11, que vai ficar 8 elevado ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Tá? E para finalizar, eu tenho uma base aqui elevada a um expoente negativo. Quando você tiver uma potência onde a base, né, e o seu expoente, no caso o seu expoente, ele for negativo, você vai fazer o quê? Você vai fazer um processo inverso. O que isso quer dizer? Você lembra que todo número está elevado a 1? Então você faz o inverso, né? Então o 1 sobe, o 2 desce junto com o seu expoente e o expoente, em vez de negativo, ele fica positivo. Então, ó, o que antes era 2 elevado a menos 3 vai ficar 1 sobre 2, né, elevado ao cubo, positivo, elevado a 3, positivo. Agora você termina, né? 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado final, 1/8. Perceberam que legal? Então, ó, FGH. Vou colocar um H aqui no cantinho aqui, ó. Então, ó, 2 elevado a menos 1. Como vai ficar isso? Opa, tem que fazer o inverso, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 positivo.
tá? Então esse expoente, ele desce junto com a base, só que aí ele muda o sinal. De negativo vai para positivo, tá? Beleza? Então, tá aí. Concluímos a nossa revisão aí, falando um pouquinho de notação científica e também um pouquinho sobre potência. Nossa próxima revisão, né? Estou pensando em falar com vocês sobre radiciação, tá? Muito importante isso, a gente lembrar, trabalhar com raízes. Tá bom, gente? Boa semana aí, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Tchau, tchau.